Esse quarto episódio de Percy Jackson mudou bastante em comparação ao livro. Mas mudou para melhor. Então vamos contar algumas curiosidades sobre esse quarto episódio. No começo do episódio, o Percy sonha com Cronos, que fala "ela está vindo", referenciando a Equidna, que é a vilã que aparece no episódio. No livro, quem envia a Equidna é Zeus, à procura do raio. Na série, não comenta que foi Zeus quem enviou, mas provavelmente é. A cena em que a Annabeth tá falando sobre a Thalia, que ela era uma pessoa dura com ela e que ela precisou provar que merecia os cuidados de Thalia, não existe no livro. Mas, foi muito fofo, porque o Percy falando que ele vai ter que mostrar que merece os cuidados de Annabeth. Ai, meu Deus, é um negócio fofo. Ainda nessa cena, Annabeth conta sobre o seu passado com o seu pai. Ela diz que Athena a enviou como um presente para ele. Annabeth diz que o pai dela amava muito ela até que um dia ele se casou com uma mulher que tinha outros 2 filhos, o que atrapalhou muito, que essa mulher ela não gostava de Annabeth. E o pai dela começou a ignorá-la. No livro, a Annabeth diz que o pai dela nunca gostou dela, que a Athena enviou ela pra ele como um presente e ele viu isso como um fardo. Ela vê isso porque, ela tinha 7 anos, então ela não consegue entender muito bem. Ela fugiu com 7 anos da casa dela por causa dessa esposa do pai dela. Ela também conta como os filhos de Athena nascem, o que é um negócio muito engraçado. No livro só é contado, e quem conta é o Grover, só é contado no livro 4. E é praticamente a mesma coisa que eles contaram na série. Os filhos de Athena nascem a partir do pensamento que Athena tem com um homem. Nasce a partir do pensamento, é um negócio meio... Mitologia grega. Nesse episódio tem uma cena que é muito fanservice, que é o Percy vendo centauros pela janela do trem, igual no livro. Só que na série, dessa vez, ele também tá com o Grover e a Annabeth. O que eu gostei muito desse episódio é que o Percy ficou muito tempo com a Annabeth e com o Grover, o que não aconteceu no livro, que ele ficava mais sozinho. Na cena do trem, o Grover também conta sobre o deus Pan, que é o deus da natureza, que ele desapareceu. E aí a Annabeth continua falando que muitos sátiros se tornaram buscadores para buscar por Pan ao redor do mundo, mas que nenhum sequer o encontrou ou voltou. Essa cena é parecida com o do livro, mas no livro é só o Grover que conta sobre o Pan. Na série, a Annabeth completa. Uma cena que é diferente do livro é que Equidna já aparece no trem e se mostra ser a mãe dos monstros. Então ela fica fazendo um terror psicológico no trio para fortalecer o seu bebê, que é a Quimera, porque a Quimera se fortalece através do medo. E assim ela começa a caçar e crescer. Um detalhe interessante é que a Equidna chama a Quimera no livro de meu filhinho. Na série, meu precioso. E no inglês, é meu bebê. Ah, meu bebê! Ainda no cena do trem, Quimera envenena Percy, que sai com o trio correndo. E quando é mostrado a Quimera correndo atrás deles, mostra que para os humanos, a Quimera é apenas um filhotinho. Na cena em que o trio está indo para o Templo de Atena, Annabeth fala que o Arco de St. Louis foi construído por um dos filhos da Atena, um semideus, muito tempo atrás. E que no Templo da Atena não podem entrar monstros, então lá eles ficariam seguros. Só pode entrar os monstros se a Atena permitir. Aí vem a cena em que Equidna consegue entrar no templo de Atena, aquela porcaria de deusa, por causa que ela ficou bravinha com Annabeth pelo fato dela ter deixado o Percy enviar a cabeça da Medusa pro Olimpo. Bom, ela se diz, né, Atena, se diz a deusa da justiça, mas a bicha é ruim. E detalhe, não tem nenhuma dessas cenas no livro, são cenas completamente exclusivas da série. E na cena do templo tem o chip Percy e Annabeth, muito, muito fofo. O Percy faz a Annabeth rir pela primeira vez. Sério, gente, a cena é muito lindinha, ele fica fazendo aquelas zoeiras de Percy da vida.
Aí a Annabeth sugere pro Percy tentar falar com o pai dele, porque tá no templo e talvez ele conseguiria falar. Aí o Percy fala, não quero falar com ele, e que a Annabeth fez por ele mais nesses dias do que o pai dele fez por ele a vida toda. E que ele preferia ficar com ela. E é isso que a gente pediu e estamos conseguindo. Bom, outra cena que não tem no livro, porque no caso, depois que o Percy é envenenado, ele fica sozinho. E, na verdade, desde antes dele ser envenenado. Então, a Annabeth tem a ideia de levar ele pra fonte e ficar banhando o Percy com a água da fonte. Todo mundo fica olhando estranho, né? Porque não é muito normal. Mas, no caso, não dá certo por causa que a Annabeth diz que, pelo fato de não ser uma água corrente, né, de Poseidon, não vai curar o Percy, então... Temos a cena da nossa querida Annabeth Chase se sacrificando pelos amigos pra ficar pra trás pra lutar contra a Quimera. Sério, essa cena não tem no livro de novo, mas foi muito boa, porque ela se sacrifica pelos amigos pra ficar lá, pra lutar. E aí depois o Percy vai lá e engana ela pra ele ficar sozinho e ter a cena que tem no livro, que é pra ele lutar com a Quimera. No livro, foi por pura coincidência que o Percy luta sozinho com a Quimera. O que foi meio jogado, talvez o Rick tava cansado e falou, vou fazer uma cena aqui por pura coincidência. Poxa, eu não consigo entrar no elevador, vão sem mim. E na série ficou bem melhor. Essas cenas de emoção e drama. Na cena em que o Percy luta com a Quimera, finalmente é mostrado o que a gente não conseguia entender direito no livro, de como o Percy cai do arco de St. Louis até o rio Mississippi, porque um do outro é muito longe, era pra ele cair diretamente no chão. No livro você não imagina como que ele caiu do arco até o rio. E na série mostra que quando ele cai, o Poseidon faz uma rajada de água que o transporta diretamente para o rio. E aí a gente entende, consegue ilustrar na cabeça. Que no livro a gente ficava tipo, como que ele caiu? Então foi isso, meus ouvintes meio sangue. Se gostou do vídeo, já siga o perfil para ficar sabendo de curiosidades sobre a mitologia grega e Percy Jackson.